Apesar de todas as polêmicas de bastidor, faz um bom tempo que eu manifesto meu interesse, minha curiosidade e minha torcida, principalmente, pelo Don't Worry Darling, Não Se Preocupe Querida, o novo filme da Olivia Wilde, que é distribuído pela Warner e que está chegando agora nos cinemas brasileiros. Expectativa porque o trailer me chamou muita atenção, curiosidade porque a Olivia Wilde estreou na direção em 2019 com uma comédia dramática adolescente, que é o Booksmart, ou Fora de Série, que é muito interessante, foi muito aclamado, mas não tem absolutamente nada a ver com esse filme seguinte dela, ou seja, já demonstra uma vontade de sair da zona de conforto, o que eu já acho um bom sinal. E torcida porque é muito raro no cinema hoje, na Hollywood de hoje, um filme de médio porte, né, de médio orçamento, de estúdio, com um roteiro original, ainda mais dirigido e produzido por mulheres. Então tudo isso aí já era o suficiente, mesmo que o filme fosse ruim, para eu torcer pelo sucesso dele. O saldo, depois de ter assistido ao filme, é que eu tô com parte das minhas expectativas cumpridas, mas uma parte significativa delas também frustrada. Bem, antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de clicar aqui embaixo onde tem o botão de inscreva-se, curta o vídeo também porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e lógico, não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado aí, porque isso vai notificar você quando a gente postar vídeos novos. E caso você queira acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, especialmente lançamentos e recomendações que eu faço todas as semanas. Aqui no Don't Worry Darling, a Alice, a personagem da Florence Pugh, numa clara analogia a um falso país das maravilhas, por assim dizer, vive com o marido no que parece ser a Califórnia dos anos 50. Eles moram numa comunidade fechada e todos os maridos trabalham para uma mesma empresa, para uma mesma companhia, que articula um projeto que eles chamam de Victory Project, né? No caso, na tradução livre seria Projeto Vitória, aparentemente o projeto responsável por manter toda aquela vida ali em funcionamento. Uma vida que beira a perfeição, quer dizer, todas as mulheres estão ali conversando, fofocando, indo pra balada, cuidando da casa, como era, no caso, a vida projetada nos anos 50 nos Estados Unidos, e tudo vai muito bem, ninguém tem absolutamente nenhum problema nessa redoma, né, de perfeição. O que acontece é que uma dessas esposas, né, começa a manifestar sinais de perturbação, sinais de paranoia. E isso faz a personagem da Florence Pugh, a Alice, começar a perceber que tem algo errado aí nesse projeto Vitória. Ela começa a questionar isso e coisas começam a acontecer. Daí não precisa de muito esforço para você perceber que o que a Olivia Wilde e a Katie Silberman estão fazendo aqui no Don't Worry Darling, na pegadinha do malandro, é uma espécie de remodelagem, reconfiguração, chame do que quiser, da premissa do Show de Truman, que eu acho que é um dos filmes mais populares e aclamados da década de 90, a gente já pode dizer isso a essa altura, acoplando isso àquela atmosfera de suspense e alguns elementos também da história do Stepford Wives, ou Esposas em Conflito, de 1975, que é baseado, afinal de contas, no livro do Ira Levin, que escreveu O Bebê de Rosemary, ou seja, um grande especialista nesse tipo de história de alienação feminina no meio de um contexto de sociedade masculina secreta. Claro que tem várias outras referências aqui borbulhando na minha cabeça, mas se eu disser qualquer uma delas, eu vou acabar entregando qual é a principal virada, qual é a principal revelação que a Katie Silberman e a Olivia Wilde reservam para você no final aqui do Don't Worry Darling. Isso já deixa claro muito do que eu quero dizer sobre o filme, né? Eu lamento muito que a revelação dele, que a surpresa que ele traz, seja tão derivativa de alguns desses filmes, porque tem algumas ideias genuinamente muito boas aqui. Não só nessa premissa de mulheres numa sociedade utópica da década de 50, nada disso não. Mas na questão temática mesmo, na maneira como ele lida especialmente com a questão da escolha feminina, né, e na aparência de devoção ou de sacrifício dos homens em função da vida perfeita das mulheres. Da aparência de altruísmo e, como eu falei, sacrifício que isso pode passar dependendo da forma como se lê. Então tem ideias muito boas. Eu estou tentando ser o mais vago possível para não entregar o que é que o filme traz ali no terceiro ato. Infelizmente, eu digo isso realmente com pesar, o filme não explora os detalhes, né, as minúcias, as particularidades dessa mitologia dele. Eu não tenho um problema necessariamente com o twist em si ser genérico, né, ser meio até algumas décadas atrás. O meu problema é que quando a revelação vem, o filme já está muito perto de acabar e se concentra, lógico, nas resoluções práticas da coisa, né, deixando muitas pistas importantes no ar, deixando muitas coisas sem
sem explicação. É óbvio que o problema nesse caso não é propriamente a falta de explicação, é a incompletude da explicação que é fornecida. Na primeira metade ele foca muito tempo nessas sequências de alienação, de alucinação, né, em que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ou o que não está, ou pelo menos eles querem fazer a gente ficar na dúvida, né, do que é verdade, do que é mentira. E nesse ponto eu acho que a Olivia Wilde falha miseravelmente por falta de repertório. As cenas são muito pragmáticas, assim. Por exemplo, a personagem está limpando o vidro e aí o vidro começa a se fechar contra ela, começa a espremer ela na parede. Outra cena ela tá olhando pra TV e de repente quem tá na TV é ela, debaixo d'água, e daqui a pouco ela acorda, né? Ou ela tá olhando uma personagem que tá em cima de um telhado, e aí a personagem acontece uma coisa e ela acorda. Quer dizer, é muito repetitivo nesse sentido. Lógico que tem uma explicação relativamente convincente para muitas dessas visões, mas de modo geral elas são não só derivativas, como também desprovidas de atmosfera e de peso narrativo. A partir da metade, na minha opinião, a Olivia Wilde parece que torna a história um pouco mais objetiva e consegue também aproveitar o melhor que existe aqui da trilha sonora do John Powell, que é uma trilha sonora que tem vários momentos inspiradíssimos, da fotografia do Matthew Libatique, que foi indicado ao Oscar pelo Cisne Negro e pelo Nasce uma Estrela, é um grande colaborador do Darren Aronofsky, principalmente. Tem aqui momentos gloriosos da fotografia dele. Ela vai ficando mais participativa, vai ficando mais narrativa e vai se concentrando realmente na interpretação da Florence Pugh, que também se torna muito mais ativa, também se torna muito mais direta, né, nas argumentações e na movimentação dela em cena, e o filme realmente cresce um bocado. Ele tem até algumas pequenas sequências de ação que são muito melhores do que eu esperava vindo de um filme que caminhou até ali cambaleando consideravelmente. Como eu falei, apesar da reciclagem, eu não desgosto completamente do twist, não. Eu acho que daria para explorar mais coisas dele, daria para você trabalhar melhor esse universo se eles tivessem um pouco mais de tempo, se eles tivessem concentrado menos naquela alienação genérica da primeira parte, especialmente do primeiro ato e meio, e mais na questão objetiva daquela história, na questão específica daquele monte de personagens ali, porque ao final muita coisa acontece e fica ou sem explicação, ou abrupto, ou até aleatório. Tem algumas decisões de coadjuvante lá nos 47 do segundo tempo que soam absolutamente arbitrárias. É como se elas tivessem que acontecer para a diretora dar um fim aquele núcleo específico. Gosto muito da interpretação da Florence Pugh, acho que o Chris Pine, no pouco tempo que tem em cena, encontra uma malícia interessante. Não tenho muito a dizer sobre o Harry Styles, eu definitivamente não acho que ele é um problema aqui, eu não acho que ele atrapalha o filme de modo geral, mas também não adiciona muita coisa positiva. Acho que o filme vai muito bem em algum segmento ali, especialmente do segundo pro terceiro ato, mas quando ele termina parece que a casa de boneca que a Olivia Wilde construiu para a personagem, ela desaba, tanto sobre a personagem como sobre o público.